Sabe, nas histórias que a gente vive, qual é o nosso papel de verdade? É uma pergunta que parece simples, mas a resposta pode dizer muito. Hoje, a gente vai se olhar um pouco no espelho e usar uma análise bem interessante para tentar entender os papéis que a gente assume no dia a dia. Essa ideia aqui é poderosa para a gente começar, né? Pensa só. Antes de sair julgando uma atitude como boa ou má, e se a gente tentasse olhar para a dor que pode estar por trás dela? A proposta aqui é essa mudança de perspectiva, que pode transformar o jeito como a gente vê os outros e, claro, a nós mesmos. E aqui está a pergunta central. Quando surge um conflito, qual desses papéis aparece mais naturalmente? A ideia não é ficar apontando o dedo, mas sim começar uma autoavaliação bem honesta. Para a gente explorar melhor essas ideias, vamos mergulhar numa história. Pode parecer uma situação comum do dia a dia, mas no fundo ela é um baita reflexo das dinâmicas de poder e de conformidade que a gente encontra em todo lugar. Então, o cenário é uma sala de aula, e lá a gente encontra figuras que são até familiares, sabe? Tem o Robson, o líder popular e meio arrogante, tem o Pedro, seu seguidor que está sempre buscando validação, um grupinho com a Patrícia, a Samantha e a Sabrina, que valoriza o status acima de qualquer coisa, e a Lídia, a observadora inteligente, que entende tudo, mas prefere não se meter. Parece uma turma qualquer, mas o que eles fazem vai revelar muito sobre a natureza humana. E agora a coisa começa a esquentar. Vamos ver o conflito que colocou todo mundo à prova e forçou cada um a mostrar quem realmente é. A dinâmica do grupo foi testada 2 vezes. Primeiro, uma aluna, a Sofia, se posiciona contra uma injustiça e, olha só, ela é rapidamente silenciada pela maioria, que foi influenciada pelo líder. Pouco depois, a história se repete com a Esther, mas dessa vez, em vez de apoio, ela recebe um conselho para ficar quieta. O padrão é bem claro, uma agressão, seguida de conformidade e, por fim, um silêncio cúmplice. Certo. Agora vamos um pouco além dos fatos para entender o porquê de tudo isso. A ideia aqui não é julgar os personagens, de jeito nenhum. É usá-los como um espelho para as nossas próprias tendências, as nossas motivações. O Robson é o agressor clássico. E o que a análise sugere é que o comportamento dele não nasce da força, mas sim da fraqueza. Aquela ausência emocional na criação dele o levou a construir uma armadura de arrogância. Ele ataca para não ter que olhar para as próprias inseguranças. E o que mais interessante sobre o Robson é exatamente este ponto aqui. O poder dele não vem só de si mesmo, mas do fato de que esse tipo de agressão mais sutil muitas vezes é ignorado ou até validado pelos grupos. Agora, vamos falar do Pedro. Ele não é o líder, ele é o eco. A identidade dele é meio que emprestada do grupo, sabe? Ele precisa da validação do Robson para se sentir seguro. E o fascinante é que a cumplicidade dele não vem necessariamente da maldade, mas de um medo profundo da rejeição. Essa frase resume perfeitamente o perigo do papel do Pedro. Quando se escolhe não ter voz própria, só para garantir a aceitação, a pessoa se torna um facilitador da injustiça e acaba se perdendo no processo. Esse grupo representa um outro tipo de cumplicidade. Aqui é baseada na troca. Elas fazem um acordo silencioso, toleram a agressividade do Robson e, em troca, ganham os benefícios sociais de estarem perto do poder. Elas abrem mão do senso crítico em nome do status. A Lídia talvez seja uma das personagens mais complexas. Ela tem inteligência para saber o que é certo, fala sobre valores, mas na hora de agir, recua. O medo dela, do conflito, de perder a posição de pessoa sensata, a torna uma espectadora silenciosa que, na prática, apoia o status quo. E isso aqui ilustra uma verdade bem desconfortável. Em situações de injustiça, a neutralidade não existe. O silêncio, a omissão, são, por si só, uma tomada de posição. É uma escolha que permite que a injustiça continue. Mas, em meio a todos esses jogos de poder e medo, a história nos mostra algo essencial. Sempre existe outra opção. Sempre existe a possibilidade da resistência. Sofia e Esther são o contraponto de todo o resto. Elas representam a resistência. Agem com base nos seus princípios, mesmo sabendo que isso pode ter um custo alto. A coragem delas é autêntica e serve para lembrar que, não importa a pressão social, a escolha de fazer o que é certo sempre está lá. A história acabou. Os personagens foram analisados. E agora? O espelho se vira para nós. Depois de conhecer todos esses papéis, a pergunta volta. Só que agora ela é bem mais pessoal. Onde será que cada um de nós se encaixa nessa história? No papel do agressor, que mascara a dor com poder?
do eco, que busca segurança na sombra dos outros, dos oportunistas, que trocam valores por status, da espectadora, que sabe o que é certo, mas tem medo de agir, ou na resistência, que se levanta, mesmo que sozinha? Reconhecer um padrão em si é o primeiro passo, e talvez seja o mais difícil. O passo seguinte é a reflexão. Se essa identificação traz algum incômodo, o que isso sinaliza que precisa de mudança na própria vida? E com isso, a gente chega na pergunta final. Sabe, não tem uma resposta pronta, e ela não está aqui. A análise não aponta dedos, ela só segura um espelho. A verdadeira transformação não começa com um grande plano, mas com a decisão íntima de não ser mais um espectador silencioso na própria vida. A questão que fica no ar é: como essa mudança começa?